Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Call da Minato Consulting. E hoje, dando sequência ao call da semana passada, eu queria passar um pouquinho para vocês do que pode acontecer a partir daqui nas eleições americanas, não em termos de vitória, mas em termos da consequência da vitória. Tá? Nós estamos na última semana aí de campanha eleitoral, momento que, historicamente, os candidatos mostram o pior e o melhor de cada um, tentando achar escândalos, denúncias, erros, qualquer coisa que possa comprometer a identidade, a imagem, a aceitabilidade do candidato oposto e, com isso, levar o candidato à vitória. É interessante notar isso porque isso não é uma prerrogativa da campanha americana. E, observando especificamente a campanha americana, não é uma prerrogativa especificamente do presidente. Isso acontece muito e com muita frequência, é muito natural nas campanhas de congressistas e de senadores. Mas quando a gente olha para a campanha do presidente, talvez isso fique mais nítido, porque é a figura principal que todo mundo quer saber quem será o dono do cargo mais importante da face da Terra, em termos políticos, em termos econômicos. E aí, eu trago para vocês um gráfico do Goldman Sachs que mostra a comparação de fluxo do mercado de ações americano antes e depois do dia das eleições, desde 2004. É esse gráfico no canto superior que vocês estão vendo. E, em vermelho, o comportamento neste ano de 2020. Vocês observam que tem um comportamento muito similar. Então, o mercado americano de ações, ele, nesses momentos pré-eleitorais, tem um comportamento praticamente padrão. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque nem sempre o padrão é, de fato, um padrão. Quando a gente pensa um pouquinho em termos de ordem política, e aí o gráfico do Real Politics que está com vocês no canto da direita, ele mostra isso muito bem claro. Trump, em 2016, tinha uma performance, e em 2020, o mesmo candidato apresenta outra performance totalmente diferente. Aí você vai se perguntar, mas por que isso está acontecendo? Porque, diferente dos mercados de capitais, mercados de juros, enfim, o político ele está sujeito, principalmente na reeleição, à carga da primeira administração que ele fez. E se eu não tenho uma administração com entrega e entrega consistente, o risco de eu ter uma performance aquém é muito grande. Quando a gente olha para o passado, talvez o único político que marcou essa situação foi Carter, que perdeu a reeleição. Trump não está muito longe disso. Ele vai ter uma polêmica política por trás, uma polêmica que vai envolver direito constitucional, vai envolver a Suprema Corte, mas avaliando a qualidade e a competência da sua primeira administração, ela foi inconsistente. E para você fazer a troca de princípios de uma política por outra, você tem que ter alguma coisa que seja, no mínimo, igual para melhor, e que tenha uma resposta à sociedade de uma forma muito mais rápida. Trump não conseguiu isso. Trump rompeu uma série de contratos, uma série de negociações feitas pelo Partido Democrata, e aí não era uma questão de dar continuidade ou não a um programa democrata, mas é dar uma continuidade ou não a um programa de Estado. Ele rompe, só que ele não consegue integrar a sociedade dentro das suas plataformas de campanha. Então, não conseguiu fazer a América grande novamente. Não conseguiu gerar os empregos que a América esperava. Não conseguiu gerar o crescimento a partir da política fiscal expansionista que se foi prometida. E ainda por cima, teve uma Covid, não provocada por ele, lógico, mas que atrapalhou a performance dele. Então, a entrega dele, enquanto candidato da primeira administração, é muito pesada, porque não teve velocidade de crescimento. Ela é um bloco sólido.
o ideal seria que tivesse feito mudanças propostas como político, porque eu tenho todo um movimento ciclotímico da política nos Estados Unidos, e a troca, a alternância de poder é saudável nesse sentido, só que eu tivesse respostas positivas à sociedade, e não teve. O crescimento econômico que se teve foi um crescimento econômico vindo da administração Obama. O que ele fez foi uma pura zeladoria. Então, quando você começa a tentar entender padrões de comportamento, são coisas que começam a chamar muito a atenção de como que essa eleição pode não ser a repetição da última eleição que levou Donald Trump ao poder. Há 4 anos atrás, nessa semana, muitos consideravam Trump sem condição alguma de ganhar a presidência norte-americana e que praticamente a eleição estava dada pela Hillary. Mas Hillary nunca bateu 50% de aprovação em nenhuma dos estágios de apuração eleitoral dela. Faltando 2 semanas para a eleição norte-americana, Trump começava a subir de uma forma muito sutil na preferência, dado que os escândalos dos e-mails da Hillary começavam a vir à tona. Escândalo esse que nunca foi efetivamente apurado e comprovado, mas que começou a denegrir a imagem de Hillary como uma candidata com condição técnica de levar o país adiante. Nessa eleição, Trump tentou criar em cima de um caso do notebook do filho do Biden o mesmo escândalo, só que não aconteceu, não teve aderência na opinião pública. E mesmo em estados, swing states, como Flórida, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Carolina do Norte, você não tem uma incerteza tão grande da preferência do candidato. Ou seja, em outras palavras, Joe Biden consegue mais que 50% na maioria dos estados que ele tem disputado, e mesmo nos swing states que as margens diminuem, a preferência por Biden ainda é destacada frente à preferência por Trump. E aí é bem interessante porque quando você começa a fazer esse paralelo entre mercado financeiro e o mercado de política, que eu digo que é um paralelo que ele se encontra dos dois lados, o gráfico do Morgan Stanley que vocês têm na tela, ele é bem legal porque ele compara a atual crise de 2020 contra a crise de 2008. E ele mostra que o comportamento do PMI, que é o indicador que mede a atividade de indústria e de serviços nos Estados Unidos, ele aponta no campo econômico que há uma velocidade de recuperação muito mais rápida da economia do que foi observado em 2008. Então, o que coloca em xeque, então? Se coloca em xeque a capacidade de geração de entrega que esse governo não teve, por ter uma ideologia muito mais pesada, e a ideologia, por ter peso, ela tira condições de mobilidade da economia, tira condições de mobilidade de setores de saúde, setores de educação, afeta vários setores dentro do país. E esse peso da ideologia na administração Trump tomou uma forma descomunal na guerra comercial que Trump tem travado com a China. Então, é muito mais crítico esta eleição do que qualquer outra reeleição de candidato que nós temos desde 94. Por isso que muitos analistas dizem que a eleição está dada a Biden, porém, ela está polarizada em termos de ordem jurídica.
a vacina, mas de fato se nós teríamos um novo lockdown acontecendo na América. E por que eu coloco dessa forma? Porque o primeiro lockdown ele veio fechando a Ásia, fechando a Europa, fechando a América. Agora eu não tenho esse lockdown acontecendo na Ásia, eu tenho esse lockdown necessariamente acontecendo na Europa, mas não acontecendo como acontecia antes no Irã, não acontecendo como acontecia antes na Índia, e gera uma incerteza se ele acontece ou não de novo na América. E é justamente essa incerteza que vai levar aos mercados uma dúvida ainda maior. Se de fato eu fico atrás de uma indicação de lockdown ou seu avanço numa montagem de carteira, olhando para uma questão de ordem muito mais política do que sanitária. Porque se eu faço novamente um fechamento de mercado por uma questão sanitária, eu crio um problema grave de recuperação desses mercados. No momento em que eu tenho um questionamento dos fundamentos de ordem política desse país. Então é algo que preocupa muito o gestor de carteiras. E aí vamos pensar então em alguns cenários. Se Trump vencer, que é o cenário mais básico, ele está no poder e eu considero que ele vença. Uma vitória do republicano, ele poderia ser combinada com uma reforma, uma vitória também no Senado, de maioria republicana, e a manutenção de um Congresso de maioria democrata. Seria mais do mesmo. Internamente, a gente teria a continuidade de uma situação atual e com muito pouca mudança acontecendo para o mercado. O foco vai voltar a ser, num cenário desse, de políticas de socorro e de estímulo muito pequenas. Externamente, a vitória do Trump significa mais atrito, sim, em termos de comércio exterior com a China, e isso pressiona o dólar, como já era esperado, como um fator aí importante para compradores estrangeiros de ações americanas. No limite, pode haver uma corrida maior por títulos públicos do Tesouro norte-americano, uma vez que os investidores busquem mais proteção, principalmente com o agravamento da guerra comercial entre China e Estados Unidos dentro de 2021, dentro de 2022. E a depender do que vem pela frente, as empresas americanas também começam a ser impactadas com o risco de multa já prevista por Donald Trump. Por não trazerem de novo suas plantas para a América, podem correr o risco de serem multadas. Numa vitória de Biden pelos democratas, ou seja, conseguindo aí a vitória na Casa Branca, mais uma vitória no Congresso, mais uma vitória no Senado, que seria então a situação do Blue Wave. Isso cria, de saída para a administração Biden, uma oportunidade de se votar reformas iniciais de assistência à população, assistência de saúde, assistência de socorro financeiro e, considerando que eu tenho 2 anos até a eleição de meio de mandato, onde se renova novamente 1/3 do Senado e todo o Congresso norte-americano, 6 a 8 meses antes, se faria um debate de uma reforma fiscal, para entrar em vigência a partir de 2023. A eleição acontece, então, em novembro de 22, e mesmo que Biden perca desse Blue Wave o Senado ou o Congresso, as reformas estavam aprovadas. E você entra em 23 com a reforma fiscal acontecendo. Então, essa situação ela é o reflexo oposto da situação que a gente tem numa vitória de Trump. Só que no meio desse caminho, se eu tiver, ainda assim, a vitória de Trump, perdendo maioria no Congresso e no Senado, ou seja, ele fica encastelado na Casa Branca e ele perde a governabilidade no Congresso e no Senado, como aconteceu em situações opostas no final do governo de Barack Obama, que Obama perde o Congresso e o Senado, fica sozinho como democrata na Casa Branca,
e os republicanos têm o poder do Congresso e do Senado e ele não passa mais nada, esse cenário também pode acontecer nas mãos de Donald Trump. E ele inaugura a sua segunda administração, no mínimo por 2 anos, sem conseguir ir para lado nenhum. Isso é uma posição de 2 anos inteiro. Isso é uma posição extremamente grave, porque depois do corte de impostos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas de 35% para 21% e dos socorros de pandemia que foram feitos junto com esse novo pacote, isso seria extremamente desgastante para a administração Trump. E aí, isso praticamente dá de brinde, daqui 2 anos, as condições básicas para que nenhum candidato republicano tenha sucesso em 2024. Ganhar agora a presidência e perder o Congresso e o Senado praticamente é 60% do trabalho de uma eleição de um político democrata para a Casa Branca daqui a 4 anos. Tá? Então, assim, olhando para o mercado financeiro, o mercado de capitais, embora as ações das FANGs e do setor de tech de forma geral continue superando a média do mercado, um agravamento das relações comerciais com a China, com a Europa, e a incapacidade total de se gerar medidas políticas, se gerar reformas, se gerar qualquer avanço pela perda do Senado ou do Congresso para os democratas, coloca a administração Trump numa camisa de força e sem condições de crescimento algum. Nesse caso, ainda assim, se o investidor olha para uma potencial vitória de Donald Trump e quer alocar em veículos acreditando num crescimento do país a partir desses ideais, o que a gente tem é um ETF chamado MAGA, que rastreia justamente as empresas americanas de grande capitalização, cujos os ideais, os princípios de gestão estão diretamente ligados ao Partido Republicano. Alguns investidores republicanos têm esse ETF em carteira como um princípio ideológico dentro da sua formação de capital. Porém, cabe ressaltar, perder a mão nesse momento do Congresso ou do Senado, deixá-lo encastelado dentro da Casa Branca, sem conseguir votar medida alguma, é dar de bandeja 60% da eleição para um democrata daqui a 4 anos. Virando o espelho para o outro lado. Como eu já disse, uma vitória blue wave dos democratas, Casa Branca, Congresso e Senado, isso dá mais do que a expectativa de política social de início e política fiscal no meio do mandato. Isso dá de saída, já nas primeiras semanas, a contestação na Suprema Corte, e isso fatalmente, como aconteceu em 2000, quando o Al Gore e o Bush estavam na disputa pela presidência, dá um choque direto dentro do S&P. Na época, o S&P chegou a cair mais de 4%. Em momentos de Covid, como agora, 4% talvez não seja nem muita diferença, mas sim, isso pode impactar S&P com certeza. E tudo é uma questão de tempo. Tempo aos investidores de longo prazo, para estatisticamente entender o impacto dessas eleições sobre os retornos de mercado financeiro, e isso, pelo menos, vai levar 3 trimestres. Não é uma recuperação rápida, porque eu tenho um fator da Covid disputando lado a lado com o fator da questão eleitoral norte-americana. Mas se olhar especificamente o plano de 2020, o S&P faz uma linha de suporte em 3.400 pontos e criou um topo praticamente duplo nas últimas semanas aí, que nesse momento traz um índice de PI próximo de 21 vezes o lucro. Então, assim, se eu tiver a contestação na justiça dos resultados eleitorais,
essa linha de suporte de 3.400 pontos, ela vem para baixo. Isso no primeiro momento. Então vai obrigar que o eleitor e investidor, lógico, tenha um horizonte de tempo mais longo para poder ver novamente atingir essa linha dos 3.400 pontos e tentar romper essa resistência que ele tem nesses últimos 2 topos duplos que foram feitos. Isso é muito importante na cabeça do investidor, porque são cenários, como vocês podem ver nessa apresentação à direita de vocês, que o mercado hoje se pergunta diariamente: rompe e rompe para quanto de alta? Ou, se eu perco os 3.400, eu tenho suporte em 3.200? Ou esse 3.200 não vai me dar suporte, isso vai me jogar mais para baixo ainda, o que vai me obrigar a ter um tempo maior de resposta, dado que eu tenho uma situação de Covid na Europa e uma incerteza da situação de Covid na América. Então, o risco de uma contestação pode jogar, sim, o índice para baixo de 3.200 pontos, e isso é importante se ter em mente. Essa incerteza de contestação pode atrasar o reingresso dos investidores ao mercado e pode gerar gaps de preço, deixando o mercado por algum tempo sem muito parâmetro. Isso pode acontecer. Isso é gerado por quê? Falta de definição? Não, por medo. O investidor pode ter medo de entrar no momento errado ou de se reposicionar antes da hora. Então, isso pode levar perda ao investidor pessoa física se ele não tiver um horizonte de tempo um pouco maior. Ele vai perder, para quem quer entrar, bons momentos de ponto de compra, e para quem já está posicionado, a incerteza do tempo que isso vai levar para frente. Então, historicamente, em um ano eleitoral, quando não ocorrem fatores externos, como aconteceu com a Covid, a volatilidade anualizada do S&P, em momentos como esse, pode bater 2%, 2,5%. Tá? Entre os 100 primeiros dias aí que antecedem a eleição e os 100 dias pós-eleição. 2%, 2,5% é normal. Em 2000 bateu 4%. Considerando o Covid e a questão de divisão, de questionamento do modelo político norte-americano vindo pelo Trump, que não traduz, de novo, o ideal republicano, muito menos o ideal democrata do país, ele pode fazer com que 4% seja pouco frente à oscilação que pode acontecer de curtíssimo prazo. Isso necessariamente vai obrigar o investidor a ter um horizonte maior que 100, 150 dias para entender a sua carteira. Tá? Historicamente, no ano eleitoral, de novo, vale lembrar que em 2016 o mercado de bolsa temia um presidente Trump anti-China e o discurso de posse dele, reforçando 7 vezes America First, jogou a incerteza no mercado e o nível de oscilação abriu muito após o discurso de posse. É possível que 2020 não seja muito diferente, se ele novamente for confirmado presidente. Pelo contrário, isso pode trazer uma incerteza maior num prazo muito menor de tempo. Por quê? Porque já se conhece os veículos que ele vai usar. E já se sabe as consequências que isso pode trazer. Diferente de Biden, certamente, Biden também não vai deixar barato a questão de China, mas ele com certeza vai fazer uma frente anti-China vinda muito mais pelo lado da União com a Europa, com o Reino Unido, com o Canadá, união de interesses junto à OMC, do que bater de frente sozinho numa campanha contra a China em termos comerciais. Então, Biden parte de um princípio político, Trump parte de um princípio tático, sozinho, unilateral. Partir de um princípio político é uma decisão mais lenta, mas é uma decisão em bloco, ela tem muito mais efeito, ela é muito mais assertiva no longo prazo do que o pragmatismo de Trump no curto prazo com a China. Então, nesse momento, uma confirmação de vitória de Trump, uma reafirmação em seu discurso de American First,
vai aumentar a volatilidade, isso pode retrair ainda mais o mercado do que numa mudança para o governo Biden. Não se trata, nesse caso, de ser democrata ou ser republicano. Trata dos instrumentos que tanto um democrata quanto um republicano pode se valer para prevalecer de uma política. Nesse caso, eu estou me valendo de instrumentos para me prevalecer de um ideologismo. Isso é muito mais grave em termos políticos do que se imagina. E aí, basicamente, numa vitória de Biden, o que eu tenho o caminho aberto? Eu tenho o caminho aberto para um pacote de socorro financeiro, como eu já falei para vocês, em 2021, mudando para um pacote de política fiscal menos expansionista ao final de 2023. Tá? Então, eu voto essas políticas em 22 para fazerem efeito em 23 e elas começam efetivamente a serem mais restritivas a partir de 23 para 24. Mesmo que eu tenha uma mudança de presidente nas eleições de 24, esse pacote político é um pacote, esse pacote fiscal é um pacote fiscal que não se encerra no mandato político. Eu não troco de pacotes porque eu troco de governos ou eu troco de presidentes, mas eu crio novamente condições de colocar um programa de recuperação fiscal ao país que hoje não acontece. Internamente, a vitória de Biden provocaria em 2021 um aperto na regulamentação bancária? Sim. É um rotation na política interna, em termos de retomar a proteção social, em termos de retomar a proteção de saúde, só que isso é custo. Esse custo é pago numa reforma fiscal. Então, eu tenho um desencaixe, já prevendo um encaixe de arrecadação a partir do final de 22. É algo que é muito mais aceitável na cabeça do eleitor médio e principalmente na formulação das propostas que devem seguir para o Congresso e posteriormente para o Senado já no início de 21. Um socorro imediato, com depois uma mexida na política fiscal. Isso aconteceu no governo Obama, mas ele aconteceu ao extremo do governo. No início do governo, um programa de socorro e ao final do governo, um programa de recuperação fiscal que não chegou aí para frente porque Hillary perde as eleições. Nesse caso, eu tenho um mandato de 4 anos. Mesmo que Biden não termine esse mandato, ele seja, então, conduzido por Kamala Harris, a ideia é, em 4 anos, fazer um governo Obama reduzido para que, a partir dali, eu tenha condições de dar continuidade para mais duas administrações seguidas de governo democrata. Uma vitória em termos políticos também é esperado em termos de relações externas. Como eu disse para vocês, Biden tentará uma aproximação com o Irã na questão nuclear, que foi unilateralmente saída por Trump. Então, a recondução desse acordo ao lado de Alemanha, França, Inglaterra e Rússia é esperado, e ele tentará voltar de novo aos programas tanto comercial quanto de defesa na Europa, como na Ásia. Tá? Uma vitória democrata também, no curto prazo, já esperando aí então que haja esse socorro de assistencialismo inicial, vai aumentar de curto prazo o déficit fiscal. Isso indica a possibilidade de uma recuperação antes de 4 anos na economia. Se eu tenho uma expectativa de recuperação da economia antes de 4 anos, então a expectativa é que a minha inflação ocorra no horizonte anterior a isso. Portanto, é esperado que eu tenha uma corrida para treasuries americanos. E essa expectativa já vem sendo sentida quando se observa a inclinação da curva de 3 meses contra a curva de 10 anos dos juros americanos. Ou seja, hoje essa curva está na faixa de 0,70 bips. Na pandemia era mais negativo. Então, assim, ganhando as eleições e passando imediatamente um programa de assistência visando recuperar essa economia em 4,
o preço, a expectativa de inflação começa a acontecer no segundo ano. Então é possível que a gente veja, logo após a posse de Biden como presidente e os primeiros movimentos de aprovação desse pacote, o início de uma alta na expectativa de juros. Então as curvas de 3 meses contra 10 anos podem começar a ficar ascendentes de uma forma mais consistente. A depender de como essas políticas de Biden caminhem, pode gerar uma oportunidade de especulação também de curto prazo em cima do preço do ouro. Em termos internacionais, Biden vai bater pesado em termos de questão de economia verde, e isso pode sim afetar o preço de papéis de empresas petrolíferas norte-americanas. Tá? Então é algo que ainda tem que se entender um pouco da política que vai ser feita, mas talvez o preço seja um pouco amassado. Certamente os investidores mais defensivos, e aí é natural que se tenha toda uma preocupação em termos de alocação de curto prazo, devam buscar aí uma proteção maior em títulos para 21, 22, basicamente no setor de tecnologia, mídia, comunicações, saúde, que são setores que tendem a se beneficiar com essa primeira fase de 2021-22 de governo Biden. Porém, a depender da velocidade de recuperação da economia americana, a depender das parcerias comerciais, políticas a serem reconstruídas na administração Biden, é interessante olhar, ainda que investindo em offshore, para mercados na Europa, na Ásia e na América Latina com desconto de preço. Porque há aí uma oportunidade de bons lucros, de bons dividendos, principalmente com ações europeias, que vão estar ainda num estágio anterior e que passarão por processos de eleição em 2021 e 2022. Então, se eu tiver um encaixe positivo para o governo Biden, para 21, 22, e eu tiver uma recuperação de América, eu posso estar desmontando posições de América e remontando essas posições a preços inferiores, tanto na Europa quanto na América Latina. Eu agradeço a atenção de vocês, espero vê-los na próxima semana, já discutindo um pouco da pós-eleição e da parte de trumpismo. Muito obrigado, até a próxima.